Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco das minhas tatuagens do meu corpo. Você deve estar pensando assim, mas você tem tatuagem? Tenho. Vou te mostrar uma que eu fiz ontem. Ontem eu tava voltando pra casa, pessoal, e eu caí de bicicleta sozinho. Esse ano eu tive dois tombos. Dois tombos de bicicleta. Eu considero os dois tombos que me fizeram refletir, que foram dois tombos bem difíceis, assim, em duas situações totalmente diferentes. O primeiro tombo, como é que foi? Eu estava numa ladeira e aí tinha um buraco, eu estava descendo uma ladeira em uma velocidade considerável, tinha um carro atrás de mim. E quando eu passei por esse buraco, eu meio que perdi o controle do guidão. O guidão ele entrou para dentro. Quando esse guidão entrou para dentro, eu capotei. Quando eu achei que já tinha acabado o tombo, no mesmo capote que eu estava capotando, eu capotei novamente. Então eu dei dois capotes num tombo só. E aí eu caí, bati o quadril, me ralei também. E ficou bem inchado o quadril, né? E aí foi um tombo difícil, né? Um tombo bem difícil. Mas o de ontem foi diferente. Também foi numa avenida. A diferença do primeiro foi numa rua, né? Uma descida e tal, mas uma descida bem movimentada. E ontem foi um tombo aqui perto de casa, e uma avenida que passa ônibus, passa carro, e na sorte, né, Deus abençoando, é claro, não vinha nada, graças a Deus. Se tivesse vindo sei lá, um ônibus, um carro em alta velocidade, praticamente tinha me machucado feio, ou poderia até ter falecido ontem, mas a mão de Deus sabe o que faz, né? O que eu quero te dizer é o seguinte: toda vez que acontece um tombo nesse nível, né? Eu já pedalo há 25 anos, né? Então não tô na rua brincando de pedalar, não tô. Então o pedal para mim é muito sério, né? Então quando acontece um tombo nesse nível, é uma forma de refletir, né? Revisar procedimentos, né? Porque eu considero o seguinte: quando você está ali em cima, que você está buscando o sustento da sua família, você não está ali brincando de pedalar, você quer cair, você quer se machucar, né? Você está ali com o propósito de trazer o pão de cada dia para sua família e você sentir que você está fazendo a sua parte, né? Quando acontece um tombo desse, né, o que acontece no meu cérebro, por exemplo? Eu, primeiramente, né, se não aconteceu nada, e mesmo que tivesse acontecido, né, e eu tivesse vivo, você agradece a Deus, primeira coisa. Isso é uma coisa que poderia ser pior, entende? Então, quando você cai sozinho e você, teoricamente, consegue levantar, sair inteiro, só um ralado, você tem que agradecer. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Porque você está tendo uma nova oportunidade de fazer diferente, né? Quando acontece isso, não sei se eu considero às vezes andar de bicicleta, na forma como eu ando, como pilotar um avião, tá? A única diferença é que se acontece um acidente no avião, praticamente você vai a óbito, você não tem uma segunda chance, né? Mas ali você está concentrado, executando diversos procedimentos, né? Você está olhando se vem carro, se você tem que frear, tentando antever situações de perigo. Então, o teu cérebro não para.
né? Então, se a carro vai fazer, vai entrar, não vai entrar, vai dar certo, não vai entrar, o farol fechou, será que vai vir alguma moto? Então você está ali antevendo várias situações, né? E é normal isso aí, tá? Nossa, e aí, por exemplo, quando acontece um acidente de avião, geralmente o que eles fazem? Fazem uma investigação para saber se foi erro do piloto, se o avião deu algum problema. E eu faço a mesma coisa com qualquer acidente que acontece comigo, né? Foi equipamento, eu executei, eu estava numa velocidade que estava compatível com a execução dos procedimentos de virar e tal, né? Pneu estava careca, né? Então esses tempos de chuva, o que acontece? A pista ela fica um sabão, né? Então teu pneu ele tem que estar em ordem. Realmente o pneu da frente não está legal, tanto que hoje eu já vou trocar o pneu e tal. Eu vou trocar o pneu, fazer uma revisão nela. E aí eu faço essa questão, né? Se o meu movimento na hora foi um movimento que proporcionou, né, a situação, né? Eu também reviso a parte do equipamento, né? Se o equipamento está em ordem, se não está em ordem, né? Não estando em ordem, eu já vou lá e troco a peça. Por quê? Porque isso aconteceu hoje, mas pode acontecer lá na frente devido à mesma situação. Então, o que eu faço? Eu aprendo com essa situação, reviso toda a minha parte técnica de conhecimento, vou lá, faço uma revisão, né, na bicicleta. Por quê? Para diminuir qualquer tipo de risco, né? E agradeço a Deus, é claro, porque você tem uma nova oportunidade. Quando acontece uma situação dessa, que você tem família e tal, você fala assim, putz, será que é hora de parar? Né? Você fala assim, eu sempre escuto, né, muito de pessoas, cara, você não está se arriscando e tal. O que acontece? É uma coisa que eu faço há 25 anos, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me faz bem. Eu não consigo mais parar. Tudo que eu conquistei foi em cima da bicicleta, os trabalhos e tal. Agora, o que eu consigo fazer? Eu consigo revisar toda a minha parte técnica, melhorar isso. Essa experiência que eu tive, eu registro, né? Ela registrada, ela serve de exemplo para situações parecidas, né? Dia de chuva, areia na pista. As pistas, quando a gente vai por bairros mais periféricos, né, que é onde eu moro, mas mais afastado do centro, geralmente você tem muito entulho nas pistas, muita sujeira, muito caco de vidro quebrado, muito lixo, né? E aí você tem que ter mais atenção, né? Você tem que ter mais atenção. Então é uma coisa assim que eu não consigo mais parar, né? Eu tenho essa opção de parar, mas eu tenho a opção de refazer todo o meu conhecimento. O que eu quero te mostrar com essa história, gente? Que você pode estar sempre revisando as tuas ações. No sentido seguinte, eu posso melhorar, tem algo que eu posso ainda melhorar para trazer um resultado mais positivo ainda, para acelerar meu resultado. E a gente sempre pode fazer algo para melhorar, né? Sempre pode fazer, né? A questão é, por que a gente não faz? Né? A gente pode ser melhor. Então, eu posso ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem? Eu posso. Mas por que a gente não é? Né? Por que às vezes a gente carrega coisas que aconteceram lá atrás para hoje? A gente vive essa vida, né? Coisas que aconteceram há 10 minutos atrás, uma hora, um dia, e você vive aquilo ali, fica remoendo. Em vez de você aprender com aquela situação, em vez de você pegar aquela situação, aprender e ser uma pessoa, uma versão melhor, né? Então,
esse ano eu tive duas experiências que me mostraram o seguinte: você é bom no que você faz, realmente você é bom, mas você não pode se sentir tão bom, um exemplo, porque a pessoa que pedala há 25 anos, gente, tem que ser boa, né, no que ela faz, mas não pode se sentir com tanta confiança em situações que exigem que você seja mais humilde, que você execute procedimentos de uma forma diferente. Então, essa experiência que eu trouxe para vocês é isso, né? Então, em situações como essa, de chuva, pista suja, pista com terra, primeira coisa, como é que está o teu equipamento, né? Segunda coisa, como é que você pode fazer para diminuir uma situação de risco desse nível, tá? Que é uma situação que já muda, uma pista que já muda, onde você tem motorista que dirige que nem louco, né? E ontem eu estava na cama pensando nessa história e agradecendo muito a Deus pela nova oportunidade, né? Hoje já vou fazer tudo isso que eu falei para vocês. E é isso, e seguir, né? Seguir, né? Porque você pode, sabe, partir desse mundo fazendo outra coisa, né? Ou fazendo o que você gosta, mas Deus sempre te mostra isso, né? Você pode ser uma pessoa melhor. Então, sabe, coisas que já aconteceram lá atrás, solta isso, né? Às vezes você que está certo e a pessoa que está errada, mas, sabe, essa semana eu postei isso, né? E é isso mesmo, a gente fica carregando, sabe? Carga que não é nossa. E isso torna a nossa vida mais pesada. Em vez de aprender com aquela experiência e ser uma pessoa melhor. Então é isso que eu quis dividir com vocês hoje, pessoal. Até amanhã.